Olá, nós estamos no estudo de número 12 da série Creio e Sou Ensinado. Nós vimos no estudo anterior que Jesus ensinou os seus discípulos a qual deve ser a motivação para a sua generosidade. Mostrou que se deve evitar a hipocrisia e o orgulho e encorajou estes discípulos a serem discretos quando eles derem as suas esmolas e ofertas. Fazendo isso, nosso amado Salvador mostrou que o nosso Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Hoje nós vamos, no texto de Mateus 6, de 5 a 8, falar sobre os princípios de oração. Jesus diz: e quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para você ser avisado de futuras publicações. Veja que os judeus tinham 3 princípios em relação às suas obrigações para com as pessoas. O princípio de dar esmolas, o princípio de orar e o princípio de jejuar. Veja que Jesus ele está mostrando que Deus não quer apenas a ação certa, não é? De dar esmola, de orar, de jejuar, mas acima de tudo o coração. Qual é a motivação com que se faz estas coisas? E veja que Jesus mostra o que se deve fazer, o que se deve evitar e o que se deve esperar quando se busca a Deus em oração. Vamos lá? Vamos tentar destrinchar este texto da palavra de Deus. Primeiro, a primeira coisa que a gente deve fazer em relação à oração, devemos então rejeitar toda a hipocrisia. Jesus diz: e quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Veja que Jesus não começa dizendo se orarem, né? Pressupondo se o cristão vai orar ou não. Para Jesus é pressuposto que todo cristão deve orar. Ele diz quando orarem, não é? A questão temporal e não uma questão de possibilidade, não é? Então veja que o cristão ora, mas ele deve orar sem hipocrisia e sem máscaras. Jesus, na parábola do fariseu e do publicano, ele lembrou da hipocrisia dos fariseus quando estavam orando, né? Em Lucas 18, de 9 a 14, Jesus conta esta parábola de algumas pessoas que confiavam em si mesmas por se considerarem justas e desprezavam outras pessoas. E Jesus começa dizendo que 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou
como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Jesus diz que o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os seus olhos ali para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, tem pena de mim, porque sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado e todo que se humilha será exaltado. Por isso, rejeite toda a hipocrisia quando você ora. Segundo, use discrição e aguarde no Senhor a resposta da sua oração. Jesus diz aqui neste capítulo 6 de Mateus, no verso 6, ele diz: mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Veja que Jesus está recomendando a discrição, não só nas esmolas, mas também quando você ora ao Senhor. E a finalidade não é que você mostre a piedade sua diante das pessoas, como o fariseu da parábola: eu não sou como aquele ali, mas eu jejuo, eu dou dízimo, eu oro, não é? Então ele se vangloriava das suas qualidades, ele poderia ter essas qualidades, mas ele não poderia ser orgulhoso como ele estava sendo ali. Não estava sendo nada humilde diante do Deus a quem ele orava. Então a sua motivação não era colocar isso diante de Deus para que Deus se agradasse daquilo, mas a sua motivação era mostrar às pessoas que ele era piedoso. Então Deus, na verdade, não aprova esse tipo de atitude. Então veja que a palavra usada aqui para quarto, a palavra tameion, não é? Ela pode se referir a uma despensa. Geralmente era um local onde não se tinha luz, porque a luz poderia estragar os alimentos já colhidos. Então era um quarto secreto, né? Então Jesus ele diz: olha, entra nesse tameion, nessa despensa, e neste quarto de pouca visibilidade das pessoas que estão em torno. Vá lá e procure o seu Deus que está em secreto, e esse Deus que está em secreto te recompensará. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, ele diz que oração não é um discurso de ostentação diante dos homens, mas um derramar do coração diante de Deus. Veja que o paralelo que Jesus faz entre a oração feita aos homens, como a dos fariseus, e a oração feita a Deus, como a do publicano, mostra como Deus aceita o coração quebrantado e humilhado, mas como ele rejeita também aqueles que o fazem apenas por um orgulho, uma ostentação de uma piedade espiritual. E veja que Deus recompensa aqueles que o fazem de maneira legítima. Por isso, seja discreto e aguarde a visitação do Senhor na sua vida. Deus dará recompensa àqueles que agem desta maneira, como Daniel e tantos outros oravam. Daniel orava 3 vezes ao dia, não é? E mesmo assim passou grandes lutas e não abriu mão da oração, mesmo que houvesse proibição do rei para que ninguém orasse ao seu Deus naquela oportunidade. Mas ele vai orar porque ele crê que Deus em secreto o recompensará. Em terceiro lugar, Jesus recomenda que se deve evitar repetições desnecessárias. Aqui nos versos 7 a 8, Jesus diz: e orando, não usem de vãs repetições como os gentios,
porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Charles Spurgeon, que era o príncipe dos pregadores, ele disse certa feita que as orações dos seus discípulos não são medidas pela sua duração, mas pela sua sinceridade diante de Deus, porque Deus sabe o que nós precisamos. Os pagãos é que repetem as palavras e mais palavras, aquilo que Jesus chamou de vãs repetições, ou aquilo que nós chamamos no português bem claro, aquele blá blá blá, a pessoa vai repetindo, frases de efeito e jargões evangélicos, mas aquilo não parte do seu coração, da sua sinceridade. Veja aqui 2 exemplos aqui para nós encerrarmos. O exemplo dos profetas de Baal, ali em 1 Reis 18, 26, quando o texto diz que eles pegaram naquela disputa com o profeta Elias, né? Eles pegaram um novilho que lhes foi trazido, prepararam-no, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, desde as 6 da manhã até o meio-dia, não é? Então eles diziam: ó Baal, responde-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. Então, eles só repetiam essa palavra. Então, se você só está baseando a sua oração em repetições, cuidado. Se você está baseando a sua oração para ser visto pelas pessoas, cuidado também, né? Veja, por exemplo, no texto de Atos 19:34, quando por 2 horas os adoradores da deusa da Diana dos Efésios, né? Eles então estão fazendo isso para tentar calar Paulo e o seu companheiro de missões ali. E veja que quando, porém, reconheceram que ele era judeu, diz o texto, a uma voz gritaram por quase 2 horas: ó grande Diana dos Efésios, né? Eles só gritavam isso, ó grande Diana dos Efésios, né? Quer dizer, quanta gente está fazendo isso, né? Balbuciando palavras repetidas, usando ali, quem sabe até coisas boas e morais, mas vãs repetições. Aquilo que não parte do coração, da sinceridade do coração. Por isso, cuidado com as repetições desnecessárias. Deus quer o nosso coração e não a multidão das nossas palavras. Que Deus abençoe a você e a sua casa. Amém.